professora Mariana, professora de Sociologia e Filosofia, dando continuidade aos nossos conteúdos de Sociologia aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos e cidadania. Esse é um conteúdo super importante, não apenas para Sociologia, mas também para redação, porque acho que vocês sabem que na redação do Enem, na redação dos vestibulares em geral, você precisa ter um respeito aí aos direitos humanos. E aí a gente vai falar numa próxima aula mais especificadamente sobre os direitos humanos, mas hoje eu vou fazer uma introdução aí, o que são os direitos, e cidadania. Então, fique nessa aula. Vamos lá. Direitos são uma construção histórica. Nem sempre eles estiveram presentes na sociedade e nem sempre se desenrolaram da mesma maneira. Então, assim, apesar de ser uma construção histórica, ele também está em constante transformação porque a sociedade está em constante transformação. Então, a gente vai ter uma mudança desses direitos, da percepção desses direitos ao longo do tempo. A gente tem aí alguns marcos históricos que vão fazer com que esses direitos comecem a aparecer na sociedade. Dois deles muito importantes para a historiografia é a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Então, a partir desses dois marcos históricos, a gente começa a ver essa noção de direito e cidadania aparecer na sociedade. E aí, um outro marco histórico que a gente tem é o Iluminismo, ou o século das luzes. Lá no século XVIII, alguns teóricos começaram a pensar aí sobre questões de liberdade, de igualdade, pensar como que a gente pode ter novas formas de se ter formação de governo, política. Então, se você ainda não sabe o que é iluminismo, não tem uma noção, que é algo que é bem recorrente nas provas de vestibulares, para esse vídeo, volta lá na playlist de filosofia, que tem um vídeo só falando sobre o iluminismo e tem vídeo falando sobre os principais autores iluministas. Então, assim, é importante saber esse momento histórico para o vestibular. E aí, o iluminismo ele traz essa concepção de igualdade e liberdade que vai ser fundamental para se pensar nos direitos e na cidadania. E a gente tem também a Declaração dos Direitos Humanos, que numa próxima aula eu vou falar com mais calma. A gente tem alguns tipos de direitos. A gente tem aí os direitos políticos, civis, sociais e os direitos humanos. Então vamos lá. Os direitos políticos. A nossa participação nos espaços de decisão, nos espaços políticos. Então, no Brasil, a gente tem aí, as eleições. Esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2020, onde a gente está imerso aí nas eleições municipais. O primeiro turno já ocorreu, o segundo turno vai ocorrer no final de semana. E aí você vai estar vendo esse vídeo depois que o segundo turno passou. Mas, enfim, o que eu quero falar com isso é que aqui no Brasil a gente tem esse direito político. Apesar do voto ser obrigatório, ele também é um direito que nós temos de poder participar das decisões políticas no que tange aí os poderes legislativo e executivo. Os vereadores, como a gente está falando de eleição municipal, já foram escolhidos, então os municípios já têm aí a Câmara dos Vereadores preenchidas e alguns desses municípios o prefeito ainda não foi escolhido porque foi para segundo turno e aí vai ser escolhido. Então, apesar do voto ser obrigatório, também é um direito que nós temos de participar desse momento de decisão do nosso país, do nosso município. E aí a gente tem os direitos civis, que é o direito que a gente tem de identificação e de documentação. Todo mundo, quando nasce, precisa ser registrado. Então, você precisa ter um nome e aí, a partir dos direitos civis, você também vai ter um número, e aí 2 números, na verdade, que vai ser o seu RG e seu CPF, que vão te acompanhar aí pelo resto da sua vida. Então, esses 2 números vão ser aí uma identificação civil que é somente sua. Então, é um direito civil que você tem de ter um nome e de ter uma identificação que vai te acompanhar aí pelo resto da vida. O nome você pode até mudar pelo meio do caminho, mas o seu RG, o seu CPF vai te acompanhar aí ao longo da sua jornada. E a gente tem também os direitos sociais.
os direitos sociais ele vai surgir a partir de uma necessidade específica. Então, assim, os direitos sociais geralmente eles acontecem quando o governo analisa que tem alguma coisa acontecendo naquele lugar que precisa de uma intervenção. Então, assim, um direito social que eu acho que todo mundo conhece, né, é o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um direito social que, apesar, né, de ser um direito e muita gente encarar como algo ruim, enfim, é um direito social, mas também é algo econômico que é bom para o próprio governo. Como assim? Por quê? Porque você dá poder de compra a quem antes não tinha. Então essa pessoa que não tinha o poder de compra, ela vai ter o poder de compra que vai fazer com que a economia gire naquele lugar que ela está vivendo. Então ela vai começar a consumir, esse consumo dela volta também para o governo através dos impostos, né? Porque tudo que a gente compra tem aí a taxa de impostos, enfim, a gente vive num país que tem aí, né, uma taxação muito grande de impostos, inclusive. Enfim, então é um direito social e também é bom para a economia porque faz com que ela continue em movimento. E a gente tem também os direitos humanos, que vai ser o direito, né, a garantia a uma vida digna a todo e qualquer cidadão. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso numa próxima aula, mas aqui é importante vocês saberem disso. E aí, cidadania. A cidadania vai ser o status de um membro, né, dentro de uma comunidade. Então, a gente aqui, cidadão brasileiro, né, acredito que a maioria das pessoas que estejam vendo esse vídeo sejam brasileiros, apesar de que o YouTube tem um alcance mundial. Então, pode ser que tenha alguém de uma outra cidadania assistindo esse vídeo, né? E aí, o cidadão, né, a gente tem a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que nos assegurem aí uma vida plena. Só que a gente tem a cidadania posta de duas formas, né? A cidadania formal e a cidadania real. A cidadania formal é a cidadania na forma da lei, na forma da Constituição, onde todos são iguais perante a lei. A cidadania real já seria a cidadania que a gente tem na realidade. Então, como que as coisas são? Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos de que a gente pode enxergar que essa cidadania real, ela vai se dar de forma diferente a diferentes agentes, seja essa diferença por sexo, por raça, por situação econômica. Então, assim, eu tô falando de um lugar, né? Eu sou de Mesquita, da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, e aí talvez não fique, esse exemplo não fique tão tangível para todas as pessoas, porque podem ter gente de outros lugares. Só que a Baixada Fluminense é um lugar distante do centro do Rio. Então, assim, eu tenho o direito de ir e vir. Só que as opções de lazer do Rio de Janeiro, por exemplo, se eu não tiver um carro, talvez para eu ir para a praia de Copacabana, eu preciso pegar um ônibus e um metrô. São duas conduções. Só que aí, esse metrô e esse ônibus, eles têm um horário limitado. O metrô aqui no Rio não roda a noite inteira. Então, se eu perco o metrô na volta para voltar para casa, como é que eu faço? Então, o meu direito de ir e vir, ele acaba, de certa forma, sendo cerceado, ainda que a gente não perceba, né? Então, o direito à cidade é um direito que a gente tem, mas assim, esse direito muitas das vezes é complicado quando a gente mora em determinados lugares, em lugares mais afastados, em lugares, enfim, que talvez possam ter a questão do perigo, né, da segurança. Então, o direito de ir e vir, às vezes, ele acaba, se eu sou mulher, né, e aí tô andando sozinha, numa rua escura, eu tenho esse direito, mas na realidade, né, é algo que é perigoso para mim, que eu posso estar colocando minha vida em risco, apesar de na lei estar lá que todo mundo tem direito de ir e vir. Então, a cidadania real, né, no dia a dia, a gente sabe que existe o fator discriminação para determinadas minorias sociais. Então, assim, não adianta a gente achar que todo mundo vai ser tratado igual, apesar da Constituição dizer que somos iguais, a gente ainda tem aí uma diferença de tratamento
né, que muitas das vezes não faz com que essa cidadania ela se dê de forma plena a todos. Enfim, se você gostou desse vídeo, se chegou até aqui, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, ativa o sininho para notificação, compartilha para esse vídeo chegar a mais pessoas, comenta qualquer dúvida, elogio, crítica, me acompanha lá no Instagram, @amarianacoelho. Eu tenho uma série de vídeos no IGTV que eu falo sobre filosofia e sociologia no dia a dia, confere lá. E um beijo, até a próxima!